Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para mais uma reunião pública do Recanto Luz Irmã Sheila, embora em casa e não no Recanto Luz Irmã Sheila. Como vocês sabem, nós continuamos ainda com todas as atividades presenciais interrompidas. Estamos fazendo apenas aquelas que não envolvem, na realidade, o público, como nós falamos a última vez, né? Os trabalhos de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento, que ocorrem às sextas-feiras, e os trabalhos de ordem social, né? Mas antes de falarmos a respeito dos informativos e iniciarmos nosso evangelho, hoje eu vou pedir para a Beth fazer a abertura com a oração dela, tá bom? Só um minuto. Mas de coração. Então, nesse momento, vamos todos nos preparar intimamente para falar daquilo que existe de melhor em nós, para passar por esse período enfrentando, tentando compreender, mas sem pavor, sem angústia, sem tanto medo, sendo confiantes na espiritualidade que sempre nos abraçou, sempre nos amparou. Então vamos agora, nesse momento, rogar a Deus nosso Pai, mais uma vez, pelo amparo e proteção do alto, junto com os nossos anjos guardiões, com os nossos orientadores espirituais, pedindo serenidade, pedindo equilíbrio, agradecendo esse tempo que nós ganhamos de reflexão, de mudança interior, de colocar o que é mais importante à frente da nossa vida, mas pensando também sempre nos nossos irmãos necessitados. Não se esqueçam das famílias que perderam seus entes queridos, dos amigos que partiram, daqueles que se encontram internados, que o nosso amor, que a nossa fé, que a nossa prece possa ser direcionada a todos esses irmãos, onde quer que eles se encontrem mesmo. A Jesus, nosso mestre amigo, nós vamos falar da nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão pelas nossas oportunidades, gratidão de compreendermos um pouco sobre a doutrina espírita, gratidão de sabermos ou estarmos aprendendo a olhar para o nosso próximo, sempre com amor, sempre com carinho. E dizer a essa espiritualidade que as preces de hoje possam ser encaminhadas a esses irmãos mais necessitados, onde quer que eles estejam, onde quer que eles se encontrem. E seguir em frente com amor, seguir em frente com afeto, seguir em frente com caridade, respeitando sempre a vontade de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a Cris vai ficar do meu lado, como sempre esteve, né? E, inclusive, vai monitorar melhor para que não esqueça esse microfone desligado, né? Desta vez não teremos microfone desligado, graças à intervenção da Cris. Antes de mais nada, eu queria agradecer a colaboração de todos, principalmente nesse drive-thru que terminou essa semana passada, que, para vocês terem uma ideia, graças a vocês, nós tivemos uma arrecadação que corresponde à metade daquilo que a gente precisa para compor as cestas, né? Foram 700 e
50 quilos, mais ou menos, de alimentos. Eu não estou entrando com a questão das roupas, né? E depois eu falo, inclusive, a respeito dos pets, mas nós tivemos 750 quilos. E a gente, na realidade, compõe 1,5 toneladas, graças às doações de vocês, nesses drive-thrus ou nas doações que costumam chegar. Então, agradeço demais em nome do Recanto Luz Irmã Sheila, e também agradeço a todos aqueles que colaboraram através da vaquinha e através das próprias doações que foram feitas diretamente por depósito em conta. Eu não tive a oportunidade ainda de verificar esse valor para fazer a reversão com relação aos alimentos, mas foi ótimo, né? A gente tem que agradecer a Deus de estarmos em outubro, há 6 meses, 8 meses, na verdade, são 8 meses com nossos trabalhos interrompidos, e graças a vocês até hoje, todas as cestas foram entregues religiosamente a essas 103 famílias. Foram 103 famílias que são beneficiados pelo trabalho voluntário desse pessoal todo aí que se disponibiliza. Com relação ao PET, que eu tinha comentado, eu vou até pedir os números para a Cris. A Cris é a coordenadora dos trabalhos relacionados ao PET, e ela tem, na verdade, de cabeça muito melhor do que eu. Nós conseguimos mais de 40 quilos de rações para cães e em torno de quase 15 quilos para gatos. Nós sabemos que não é suficiente ainda, mas é uma quantidade generosa que vocês têm colaborado com a gente. Legal. Não sei se vocês sabem, mas isso veio da própria espiritualidade, esse trabalho com relação aos pets. E é um trabalho conjunto, porque a Casa da Marcela, em Jacareí, faz o mesmo trabalho e está sob a mesma coordenação do grupo de benfeitores espirituais que estão relacionados a essa tarefa junto aos pets. Também queria agradecer a todos aqueles que estão participando da Fogasa, da Fogasa que agora, sábado, será entregue, né? Ainda é possível comprar algumas, fazer as encomendas. Eu sempre costumo colocar ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, regularmente, né, de forma cíclica, as informações a respeito da Fogasa. E esse trabalho que é realizado por outro grupo relacionado aos eventos, visam o quê? Dar continuidade ao pagamento das nossas contas no Recanto Luz Irmã Sheila, porque elas prosseguiram, né? Na verdade, nada foi interrompido. Continuam tendo as limpezas, a água, a luz, mesmo que numa escala menor, tem os impostos, tem o aluguel, que precisa ser pago, né? Para que na hora que termine, na realidade, esse recesso, a gente esteja apto a retornar de uma maneira como estávamos antes, né? Sob o ponto de vista da instituição. Obviamente que muitos cuidados terão que ser tomados. Nós não temos datas ainda, né? Não cogitamos em datas ainda, por acharmos que é extremamente prematuro. E a Fogasa, que é o grupo dos eventos que realiza, que agora esse sábado vai participar as mamas lá da Mooca, né? Elas virão, inclusive, bem provável que venham na sexta-feira para já deixarem tudo pronto para o sábado, já deixarem elas... Eu não sei se é frita ou assada, então não me pergunte. Eu ainda não... Eu não tive essa dúvida, agora que me surgiu se é a frita ou assada. Mas, de qualquer forma, quem comprou e quem pegar vai gostar. O pessoal elogiou demais. Eles estiveram nesse evento lá na Mooca e foi daí que surgiu a ideia de realizá-lo também para o Recanto Luz Irmã Sheila, né? Eu já tinha falado a respeito dos trabalhos de desobsessão de sexta-feira, que não são presenciais, né? Nós não estamos dando passes, inclusive, né? Não tem atividade nenhuma
no Sheila a esse respeito. Mas quem tiver algum problema é só entrar em contato conosco para colocar influenciação espiritual ou desobsessão, que a gente coloca na mesa, que ocorre toda sexta-feira agora. Toda sexta-feira nós temos um grupo trabalhando. Não temos os 3 grupos, mas temos um grupo trabalhando. Perfeito? Deixa eu ver se... com relação às doações, muitas pessoas ainda me perguntam a respeito das tampinhas, dos lacres, e assim por diante. Na verdade, excetuando-se móveis, tudo é aproveitado no Sheila. As garrafas PETs, as tampinhas, os lacres, as latinhas, né? As meias de algodão, né? Tudo isso, as roupas, inclusive brinquedos, tudo, porque vai para as famílias, né? E quando nós não damos para as famílias, porque já suprimos o que é necessário para elas, vai para o bazar. E o bazar também acaba sendo um benefício para todos, porque, na verdade, também ajuda na manutenção das atividades, né? Ajuda na manutenção das instituições. E a gente chama o bazar da Pichincha, porque, na verdade, não é só roupa, né? Tem também utensílios domésticos, calçados, brinquedos, coisas desse tipo, a um preço extremamente barato, que é na rua Miguel Prisco, 583, né? Miguel Prisco, 583, muito perto do Sheila. Toda sexta-feira. Muito bom, obrigado. Eu tenho que agradecer a manager, a nossa gerente, pelas lembranças que a gente acaba esquecendo de passar a informação de forma correta, né? Eu vou agora, se mandar alguma coisa? Não, acho que não esqueci, né? Claro que o mês que vem teremos drive-thru de novo e, novamente, nós estaremos falando do drive-thru para poder avisar vocês todos. E fica meu agradecimento a tudo isso. Então, eu vou pedir agora para a Cris, para ela abrir ao acaso, a espiritualidade é que vai escolher o nosso evangelho hoje. O livro é O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é o 17, Sede Perfeitos. E o item é 5. Então, quem quiser acompanhar, o item 5 do capítulo 17. Item 5 do capítulo 17. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira, e lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100 grãos para cada grão que fora plantado, semeado. E outros 60 para cada grão, outros 30 para cada grão. E o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus disse, né? O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 1 a 9. Aí continua. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho
Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, né? É aquela planta sem muita raiz. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa, não dá frutos. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, o outro dá 60, e outro 30 por 1. A parábola da semente, diz Kardec, representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem, na verdade, para as quais essas palavras do Evangelho não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto, né? São aquelas que ouvem, mas não escutam realmente, né? Não interiorizam. Na realidade, elas não tocam o coração. São palavras que vêm ao vento. Muitos acreditam que o Evangelho é para quando nós desencarnarmos e vivermos que nem os anjinhos lá do outro lado, né? Aí tocando lira, né? Em cima das nuvens, né? Aí todos estarão orando, né? Ou rezando, né? Tem os que oram, tem os que rezam, né? Orando, né? Vivendo uma vida em contemplação, né? Diante de Deus e assim por diante. O Evangelho é uma coisa para depois. Nós estamos na Terra e aqui na Terra nós temos que nos preocupar com as coisas da Terra, né? Então, na verdade, são as pessoas que não tocam o coração, não toca a pessoa a uma reflexão a respeito do que o Evangelho vem a dizer. E o Evangelho é uma boa nova, né? Como o próprio termo original quer dizer uma boa nova. Que boa nova? É a nova daqueles que se prepararem agora, nesse momento, já se prepararem para o depois, poderão estar em mundos melhores, né? Próximos aos reinos de Deus. Reinos de Deus, na verdade, é muito futuro, mas estarão em um lugar melhor, estarão sendo recepcionados, sei lá, numa colônia espiritual, estarão sendo recebidos pelos parentes e assim por diante. Mas muitos acham que não é para agora. Isso é coisa, terra é terra, céu é céu, né? Então, essa é a terra árida, não tem, na realidade, nenhuma terra, tem apenas pedras, e não toca, né? Quantos, eu lembro isso na época em que eu era católico, né? Nós íamos à missa, e mal e porcamente ouvíamos o sermão, né? Ou seja, o sermão, que era a própria leitura, né? Ou era a leitura da epístola, ou a leitura do Evangelho, né? E a gente nem se tocava, era cumprir a tabela. Ir lá, assistir à missa, ou estar presente na missa, e depois ir embora, já cumpriu tudo. Mas isso não significa que a gente tenha que fazer absolutamente nada a partir do momento que sai da igreja, ou que sai do templo, ou que sai do centro espírita, né? Eu lembro de um caso muito recente de um amigo meu, que ele disse para mim, eu cumpro tudo direitinho, eu vou no centro, tomo o meu passe, assisto a palestra e volto para casa. Eu acho que eu estou quites. O que a gente vai falar numa situação dessas, né? Na verdade, a gente não está quites só porque esteve no templo, ou lá no Sheila, ou tomou um passe, ou ouviu o Evangelho. É o vivenciar a palavra de Jesus. Vamos colocar numa perspectiva correta nesse momento. Tentar vivenciar. Nós estamos muito longe de conseguir vivenciar o Evangelho, mas podemos já fazer o esforço de
melhorar, de fazer algumas mudanças, né? Para que a gente tente, aos poucos, internalizar o Evangelho e viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, mas muitos, na realidade, ainda são terrenos de pedra. E olha, e eu não estou falando dos materialistas e daqueles que são ateus, porque não foi jogada a semente neles. Eu estou falando naqueles que já recebem a semente, mas a semente morre na pedra, porque não há nenhuma ressonância interior com a pessoa. E existem muitos assim, muitos católicos, muitos evangélicos e muitos espíritas, que a gente joga, que Jesus joga a semente na pedra, né? Na pedra, e não há nenhuma mudança, né? E continuando o que está dizendo aqui, outra aplicação não menos justa é a que se pode fazer às categorias diferentes de espíritas. Prometo que eu não tinha lido, tá? Eu comentei sobre os espíritas, né? Falando, não menos justas, podemos aplicar a parábola do semeador às diferentes categorias de espíritas. Eu acho interessante ele ter colocado diferentes categorias de espíritas. Espírita é um só, quem é espírita, quem realmente é espírita. Mas, pelo nosso comportamento, a maneira como nós agimos, nós podemos ter vários grupos espíritas interior, né? Não nos oferece o símbolo dos que se apegam... Aí é uma pergunta que ele vai falar. Não nos oferece os símbolos dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? São aqueles que se interessam pelo fenômeno mediúnico, né? Vão lá para ver a psicografia, vão lá para ver uma cura, por exemplo, muitas vezes vão lá para serem curados, mas aquilo não toca, não acorda, não chama atenção. Por que cargas d'água isso está acontecendo? O que significa? O que há por detrás, né? Nós estávamos comentando hoje a respeito das pessoas que vão fazer trabalho de cura, mas estão buscando o trabalho da mediúnica, né, do fenômeno da cura, e não fazem o trabalho necessário interior para se curarem. A espiritualidade sempre diz, né, o que nos interessa realmente é o despertar das pessoas. O que o nosso benfeitor fala isso, né? Nos interessa é a cura da alma. O fenômeno mediúnico é para chamar a atenção das pessoas de que existe um mundo espiritual, de que existe vida após a vida física, e que a gente tem que se preparar, e nós temos que fazer as modificações necessárias para esse novo viver, que não vai demorar muito, mesmo que a gente tenha 50 anos pela frente, na presente reencarnação. O que é 50 anos? Né? É nada, passa feito um átimo, né? As dificuldades podem até dar aquela sensação de demorar, mas de repente você vê, já está com 40, de repente está com 50, de repente está com 60, fechou um olho, está com 70, né? É muito rápido tudo isso, né? Essas décadas, elas passam de forma muito rápida, né? Então, é o fenômeno mediúnico, o passe, a sensação que a gente recebe com o passe, a atenção que recebe da espiritualidade, né? Eles na realidade, querem o nosso despertamento. Quando podem, quando existe a autorização, eles nos dão o lenitivo, que seja uma minimização do sofrimento, que seja uma cura, porque por uma necessidade de programa reencarnatório, a gente precisa continuar produzindo, continuar seguindo em frente, cuidando da família e assim por diante, né? Eu lembro, eu vou comentar isso, eu já tinha comentado em outras reuniões públicas, não sei se eu comentei aqui também, nas nossas reuniões lives, né, públicas, que uma vez
eu fiquei surpreso com o comentário do Dr. Arthur Neiva, que é o espírito responsável pelas atividades do Recanto e Luz Irmã Sheila. É o nosso líder, né? Outro dia eu falei que ele era um chefe, na verdade ele não é um chefe, ele é um líder, realmente é um líder, né? O Dr. Arthur Neiva chegou para nós, a Beth deve lembrar bem disso, e disse, olha, a parte mais importante da cura é a evangelização. Por isso que ele pediu que nós fizéssemos 2 horas de evangelização. Nós somos desconjurados por metade daquela plateia, todo sábado de cura, que tem que aguentar aquele chato que fica lá na frente, às vezes fazendo piada, né? Fazendo gracinha. Piada eu não faço, mas a gracinha faz. E ele falou, 2 horas de evangelho. 2 horas. A gente intercala, faz música, as coisas e tal. O que está por detrás dessas 2 horas de evangelho? Para fazer com que as pessoas se distraiam? Porque para distrair, a música seria muito mais distrativa, né? Ela poderia ser muito mais atraente, inclusive, do que ficar ouvindo falar sobre evangelho todo esse tempo, né? É o Joselito, é a Beth Lemos, sou eu, fazendo o evangelho todo sábado de cura, e na quarta-feira, quando dá tempo, né? A quarta-feira é bastante rápida. O que está por detrás da recomendação dele, e por ele ter dito, né, o nosso líder ter dito que é a parte mais importante, porque eles buscam a cura da alma. O que é a cura da alma? É o despertar para a espiritualidade. Não é despertar para o conhecimento que existem espíritos. Não, é despertar para o fato que nós somos espíritos. E nosso alimento como espíritos são as virtudes, são as coisas de Deus, são as coisas boas, que nos fazem viver em paz, que nos mantém uma atmosfera de energias em volta da nossa psicoesfera, que é salutar, que faz com que a gente tenha bons companheiros, né? Pela lei das afinidades, quando nós externamos virtudes, né? As virtudes de Paulo, nós estamos, na realidade, chamando a atenção de bons espíritos, que se tornam afins a nós, né? Então, esse é o evangelho que é lançado, é a semente que o Dr. Arthur Neiva pede para que seja lançada. Assim como acontece nos outros centros espíritas, né? Eu lembro o dia que nós introduzimos a obrigatoriedade do evangelho antes do passe. Se eu não fosse um cara com cara sisudo, eu tinha apanhado. Teve gente que reclamou, levantou e saiu do salão, porque achou um absurdo ter que ouvir o evangelho para tomar o passe. Se for para tomar passe, vai tomar a hóstia e pronto. Certo? Qual é a diferença? Vocês sabiam que a hóstia é magnetizada também? Quando a igreja ela está bem, quando o padre está consciente do que faz, ou o ministro, é magnetizado também. Não necessariamente a gente recebe o magnetismo na água fluidificada. Estou dizendo que ela também sofre um processo de magnetização ou fluidificação, né? E eu lembro que alguns levantaram e saíram, bateram os cascos e saíram do salão. Um deles, inclusive, bateu a porta. Mas a gente não arredou pé, porque a maioria dos centros espíritas está fazendo isso. E por que está fazendo isso? Para que a gente fique bonitinho lá, fazendo palestra? Para que as pessoas falem, o cara faz palestra, é orador, coisa e tal. Não, porque essa é a recomendação da espiritualidade. Para que a gente faça, na realidade, o evangelho, divida o evangelho com as pessoas, porque ele é extremamente importante para a nossa libertação e para nosso despertar de consciência, de todos nós, para quem está falando lá na frente, para quem está ouvindo, mesmo os passistas que ficam em volta, no Sheila, ficavam em volta no Sheila, né, que sentavam lá para ouvir, né, pegando aquele quinhãozinho, aquela migalha, porque eles estavam lá se preparando, né, eles ficam lá atentos, querem ouvir. Quantos não terminam o passo e vêm para ouvir depois a gente falar sobre o Evangelho? Porque é o alimento da alma e é o
Nossa redenção, nosso processo de crescimento espiritual está nessa internalização. Fazer com que a semente crie raízes dentro de nós. Todos nós, eu, a Cris, todos nós temos que fazer com que as raízes cresçam de forma profunda em nosso coração, em nossa mente e em nosso coração. Porque é assim que nós vamos nos libertar. Senão nós vamos ficar sempre sequela, né? A gente vai estar sempre adoecendo, sempre reencarnando, sempre passando pelo umbral, sempre sendo recebido pela bondade alheia. Alguém que vai interceder para nos receber no mundo espiritual. Que quem está com virtudes e méritos é esse alguém, e não a gente. E não a gente, né? Então é muito importante. A gente, inclusive, estava conversando, né? Fazer reforma íntima não é fácil. E também não é esse o grande objetivo, viver para fazer reforma íntima. O grande objetivo é entendermos, nos entender, para que a gente tenha uma vida mais saudável, para que nossas reações não criem tantas complicações para nós, né? É um pouco racional, mas é o estágio que nós vivemos. Nós vivemos um momento da nossa existência como humanidade terrestre, que a única coisa que realmente podemos usar de uma maneira mais profunda é a reflexão, essa capacidade de pensar, né? E começar a tomar decisões do que mais nos convém, né? Paulo, ele não falou serem perfeitos. Paulo falou assim, nem tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me convém. Olha a colocação dele. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Foi uma atitude racional. Ele poderia ter dito, eu vou viver de acordo com o que Jesus disse, que é amar ao próximo, amar a mim mesmo e amar a Deus, fazer o bem e ser virtuoso. Não. Ele diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. É uma atitude racional. E quando ele fala, revestivos do escudo da fé contra os dardos inflamados que o demônio, que Satanás nos lança o tempo todo, que são as tentações, né? Quando andai com os pés vestidos no zelo, para que o caminho seja de forma zelosa, cuidando dos passos. Olha, eu vou dar esse passo é legal? Esse passo me convém? Esse passo vai me trazer algo positivo no meu futuro, no sentido espiritual, ou vai me trazer problemas? Então, nós temos que pensar de uma forma muito racional. Para controlar o quê? Controlar exatamente as nossas deficiências, que elas são explosivas. A gente não consegue simplesmente apagar, passar uma borracha e apagar e fazer a reforma íntima de uma vez por todas. Não, nós temos que agir de uma forma racional para que o nosso emocional não crie as complicações que a gente acaba criando para nós mesmos. É uma forma racional, da mesma forma como a gente deve se preparar para o retorno à pátria espiritual. Para onde a gente quer ir? Como é que a gente quer ser recebido? Por um grupo trevoso no umbral? Ou por os nossos parentes? Indo para uma colônia espiritual? Indo para um posto espiritual? Nos reintegrando à vida espiritual de onde nós viemos? Reintegrar-se e não sendo afastado temporariamente por não ter condições de conviver com essas pessoas. Já pensou? Quando a gente vai para o umbral, nós não estamos apenas nos punindo pela maneira como nos comportamos, que Deus não pune, somos nós que nos jogamos no umbral, certo? Mas nós estamos sendo segregados da boa sociedade, a sociedade que se encontra numa cidade espiritual, porque nós não estamos capacitados de existir nessas cidades de uma forma civilizada. Nós vamos ser pessoas fora do contexto. Então, nós não estamos sendo admitidos nessas colônias porque a gente não faz jus a estar lá. Seríamos, na realidade, motivos de escândalo, de turbulência,
prejudicando a vida daqueles que já tomaram a decisão de viver em paz, de tentar ser melhor, de tentar viver de uma forma racional, de acordo com as palavras de Jesus, e não emocional, né? Jogando para fora qualquer coisa que a gente sube. Já imaginou sermos segregados da sociedade? Ir para o umbral é ser segregado de uma sociedade boa. Ninguém quer ser segregado. Todos nós queremos participar, ser parte da turma. Mas para ser parte da turma, a gente tem que saber viver com a turma. Não é verdade? E, socialmente, a gente se veste do verniz e vive em sociedade. Mas o verniz não serve no mundo espiritual. O que serve é o nosso esforço. É tudo aquilo que nós fazemos para o bem, tudo aquilo que a gente procura viver de acordo com a palavra de Jesus, mesmo que a gente tenha esses sentimentos complicados que a gente tem. Mas a gente se esforça. Eu não vou prejudicar. Eu tenho vontade de bater nele, mas eu não vou prejudicar. Não está correto. Eu vou criar um problema para mim e para ele, né? Então, essa vivência racional, né? E é a história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou a gente fala o evangelho, ouve o evangelho. Eu estou ouvindo o evangelho, eu estou ouvindo o evangelho, eu estou ouvindo o evangelho. Tem uma hora que arrebenta essa pedra dura que está aqui e acaba internalizando. Mas acho melhor mesmo esse negocinho aqui, eu acho que eu vou mudar, tá? Não vou conseguir viver tudo, mas esse negocinho aqui eu já vou viver, né? Na semana seguinte é mais um negocinho, e assim vai, né? Então, nós temos que fazer que essas sementes que Jesus lança a mão cheias, né? Alguns dizem, mas acho que é mão cheia. Não, é mão cheias mesmo, né? Mas se quiser usar mão cheia, pode ser porque Jesus joga essas sementes com a mão cheia na gente, né? Aquele chato lá em cima falando, né? As coisas que a gente passa, vê pelo YouTube, esses palestrantes, esses oradores, mesmo essas mensagens maravilhosas que são passadas, né? É Jesus já jogando com a mão cheia o evangelho em nós, né? E a gente tem que aproveitar essas sementes, né? Para depois não ter o choro e ranger de dentes, né? Pegar um umbralzinho básico, né? Que é horrível, né? Já viram o filme do Nosso Lar, certo? Nosso Lar, olha, está amenizado o que são essas regiões. Está amenizado o que nós vimos no Nosso Lar, tá bom? Então agora eu vou colocar uma musiquinha para vocês e depois a gente retorna. A trabalhar, sempre a servir, junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. E para sempre eu quero
está, ali sentir o coração, ali entregar a minha mão, na lei sublime da criação. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Pronto. O manager falou, não esqueça o microfone. Pessoal, a Lorena e a Jussara colocaram duas coisas que são importantíssimas. É tão difícil nos controlarmos, né? E a Lorena colocou, temos que controlar nossas emoções. Nem a porta estreita é a mais difícil de ser passada. Claro que não é fácil. A gente está na 4ª divisão, mundo de provas e expiação. Aí eu lembrei de uma coisa, né? E eu lembrei do Dr. Xavier. O Dr. Xavier, ele representa para mim, nesse aspecto, não a realidade, mas a verdade do que nós somos, né? Eu lembro uma vez, um comentário do Dr. Evandro Chagas, que é o filho do Carlos Chagas, que nós chamamos de Dr. Xavier, que ele disse assim, olha, na hora que você levou aquela fechada no cruzamento, não xinga o cara. Você vai ficar com vontade de xingar? Claro, vai ficar com vontade de xingar, mas não xinga. Você vira de lado e xinga, mas não deixa ele ver. E depois você pede perdão para Deus. Olha que realismo. Olha como ele coloca as coisas na dimensão exata do que nós somos, né? A vontade de xingar é natural. A vontade de reagir a algo que nos prejudicou ou nos prejudica é natural. Se a gente não estava aqui, nós estaríamos no mundo divino, mundo de felicidade, nem de regeneração, mundo de felicidade. Mas é aquela história do treinamento. Para a gente chegar lá, a gente tem que se treinar. E esse treinamento é aos poucos, de acordo com a nossa capacidade, da nossa psique. Eu não posso fingir de ser perfeito. Primeiro, que a gente não é perfeito. Nós temos as emoções, elas explodem. É que nem mina d'água. Eu falava muitos anos atrás, né, lá no Sheila, que era que nem uma mina d'água, né? Eu vivi em chácara durante um tempo. Se você tentasse tampar a mina, ela ia aparecer em outro lugar do terreno. Ela ia explodir mesmo, não tinha jeito. Então, o que a gente faz com a mina d'água? A gente canaliza. Isso, gerencia. Ela vai sair? Vai. Mas vamos utilizar essa água de uma maneira que não crie um pântano em volta, não forme um charco, né? Aquele barro todo típico de chácara, né? Mas a gente canaliza para um poço ou para uma cisterna e aproveita depois para usar essa água para fazer jardinagem. A gente tem que canalizar nossa emoção. A frase do Dr. Xavier, ela mostra a realidade. Nós vamos ficar com vontade de xingar, não tem jeito, é a mina d'água, está em nós. Por isso, nós refletimos o que somos, né? Nós pensamos o que somos e somos o que pensamos. Uma frase também do nosso benfeitor, né? Na verdade, nós somos o que somos, nós externamos o que somos. Mas isso convém? Olha Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? Ele, pela missão que ele teve, ele foi incluído como um apóstolo, né? Seria o 13º apóstolo, pela missão maravilhosa de ter criado um pilar para o cristianismo.
Se não fosse Paulo, eu incluo Pedro, mas se não fosse Paulo, o que seria do cristianismo junto aos pagãos, junto aos aqueles que eram, não ateus, mas eram pagãos, né? Aqueles que acreditavam em milhares de deuses ao mesmo tempo, né? Mas ele no final da vida, ele confessa, né? Não faço tudo aquilo que devo, né? E faço aquilo que não devo, né? Mais ou menos com essas palavras. Ele confessa, eu ainda tenho tanta canga, tanta coisa ruim dentro de mim, eu que falo tanto a respeito do que é correto, do que deve ser feito, né? E ainda não vivo de acordo com aquilo que eu falo. Claro que ele se controlava, ele gerenciava seus sentimentos. Principalmente ele, certo? Mas ele percebia que os sentimentos estavam dentro dele, mas ele não xingava o próximo. Ele podia fazer o que o Dr. Xavier falou. Ele virava, roía os dentes, né? Quebrava os dentes, bruxismo acordado, né? Se arrebenta os dentes, mas eu não vou falar para ele, não vou xingar, eu vou morder a língua, mas depois eu descarrego, né? Não sei se vocês não são desse tempo, mas lembra da Liza Minnelli, o que ela fazia quando ela queria explodir, né? Acho que o filme era Cabaré, e ela, quando a vida estava tremendo de um turbilhão dentro dela, o que ela fazia? Ela ia perto da linha do metrô, lá em Nova York, se não me falha a memória, Nova York, e na hora que o trem passava, ela gritava com todo o pulmão dela, para poder jogar fora aquilo que fazia parte dela. Mas ela não jogava em cima das pessoas, ela jogava para fora, para poder fazer o quê? Catarse, para ela não ter que engolir isso, que depois dá sapinho na boca, dá afta, né? Sapinho na boca, né? Quando eu engulo, eu fico com afta. Quando emocionalmente a coisa não faço a digestão, engulo, estoura em mim mesmo, né? Então eu lembro desse filme, Cabaré, ela indo lá para a hora que o metrô passasse, para aquele barulhão enorme, né? A gente vai. E olha, nós temos estação de trem em Ribeirão Pires, certo? Dá para ir perto, mas fica longe das pessoas porque vão internar. Graças a Deus não tem hospital psiquiátrico em Ribeirão Pires, mas alguém pode lembrar do Bezerra de Menezes, lá de São Bernardo do Campo, né? E internar a gente, né? Mas então a gente faz escondidinho, e dá aquele grito, joga para fora, chora. Se você tiver com emoções que realmente está te fazendo mal, chora. Vai para o quarto e chora. Mas nós não podemos errar. Errar é humano. Continuar errando é burrice, nós sabemos disso. Por quê? Porque a gente é aqui prejudicado. Vamos procurar encontrar maneiras de lidar com isso para que a gente não se prejudique e não prejudique o outro. Não se prejudique psicologicamente, mas não prejudique o outro, porque na realidade vai ser prejuízo nosso. Certo? Agora eu vou pedir para a Cris fazer mais uma abertura. Não vi outras perguntas, senão eu estaria tentando responder. Capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. Item 13. A espiritualidade, né? Eu ia dizer Jesus não está aqui. A espiritualidade, nossos amigos que estão aqui, eles escolheram uma que nos ajuda nessa reflexão toda, né? Porque a gente tem dificuldade para se controlar, e eu sempre digo, precisamos refletir, usar algo que nós temos mais desenvolvido do que o coração, né? A cabeça, a mente, a parte intelectual, no nosso estágio, é mais desenvolvido que o coração. Não há dúvida a esse respeito, né? Existem exceções, mas a maioria, nós estamos num estágio intelectual
que não acompanha o estágio emotivo, né? O estágio do coração, né? Das virtudes. Nós desenvolvemos mais essa parte intelectual e faz parte desses tempos também, porque nós somos convocados o tempo todo para desenvolvimento do nosso intelecto, né? Com os aplicativos, com a era da eletrônica, com todas essas informações, a gente acaba sendo. Então, o nosso benfeitor, o benfeitor que está aqui, ele nos deu um recadinho que pode ajudar a responder também, já que a gente não consegue, por exemplo, controlar as emoções, o que ele fala para a gente fazer, né? É uma frase que Jesus utilizou, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembra daquela adúltera, né? Em que queriam apedrejar, se lapidava nessa época, se matava a adúltera, a pedrada, não adúltero, né? Mas adúltera, certo? É como se fosse uma coisa de um só lado, né? Não existisse só adúltero e não existisse o adúltero, né? Estavam os jovens, estavam os velhos, e estava ela para ser apedrejada, e ele fala, ele mexe lá no chão, ninguém sabe o que ele escreveu no chão, mas muita gente diz que ele estava escrevendo algum dos pecados daqueles que estavam lá querendo jogar a pedra, né? Ele estava rascunhando o que o João fez, o que o Pedro fez, e assim por diante. Ele não colocou nomes porque ele era Jesus, mas dizem que ele estava escrevendo alguns pecados lá, né? Então ele falou, aí levanta o olho, né? Acho que nem levantou, mas ele levantou assim a cabeça e fala, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, certo? Quem foram os primeiros a se retirarem? Vocês lembram? Os idosos. Por quê? Eram os que mais tinham acumulado pecados. Deu tempo, né? Por tempo. Os jovens já tinham bastante pecados, mas ainda tinham muitos anos pela frente para acumular a mesma quantidade de pecados dos idosos que se retiraram, né? Por que não atirar a primeira pedra? Porque nós não podemos atirar pedra para ninguém. Nós somos um poço de pecados. Podemos pecar mais em alguma área, menos em outra área, né? Alguns não pecam em determinadas áreas, mas quem de nós pode pegar uma pedra e jogar? Então, nessa hora que a gente quer xingar o cara que deu a fechada, a gente pode lembrar aquele dia que saiu da garagem de ré com o carro e quase atropela o cara que estava passando atrás na calçada. Ou aquela hora que, por um lapso, nós demos aquela raspadinha no shopping, que ninguém viu, né? Aí a gente tira o carro rapidamente, né? Ninguém viu. O outro é né? A gente fazia esse símbolo na época, né? Barbeiro. Lembra do barbeiro? O outro é um barbeiro. Nós foi apenas uma pequena desatenção no momento em que estávamos refletindo sobre coisas importantes. Às vezes foi uma emergência do cara e a gente não sabe o que aconteceu. Pode ter acontecido a emergência do cara, certo? Ele estava transtornado, correndo atrás de alguma coisa que estava acontecendo, uma notícia ruim, estava transtornado e bateu. Ou ele fez o que fez, certo? Quantas pessoas nós julgamos e são transtornados, têm transtornos de personalidade e transtornos de ordem mental. E a gente não repara. Quantas pessoas são bipolares, quantas pessoas são esquizofrênicas, quantas pessoas estão em depressão mesmo, patológica, quantas pessoas possuem toques, quantas pessoas... Existem... Eu lembro de uma vez fiz a lista, está lá no livro Suicídio, precisamos falar a respeito, tem mais de 20 transtornos importantes conhecidos, né? E sabe lá, naquele momento, como ele estava reagindo, né? Sabe lá o que nós fizemos, inclusive, muitas vezes, às vezes dentro de casa, né? Nós pegamos uma pessoa que é extremamente difícil dentro de casa. Será que ele é difícil porque nós criamos um transtorno nele, numa outra encarnação? Falamos sobre isso no caso do suicídio. Os adolescentes que têm ideação suicida, né?
Quantos adolescentes têm ideação suicida? Será que o transtorno não foi causado pelos próprios pais? Talvez numa vida pregressa, não necessariamente nessa. E estamos justamente para acertar contas agora, né? Então, e quem pode atirar a primeira pedra? Se a gente fosse perfeito, Jesus atirou a primeira pedra e ele era perfeito. Não atirou a primeira pedra. Ao contrário, ainda pedia a Deus para perdoar porque não sabe o que fazem. E ele aconselhou a adúltera, né? Onde estão seus acusadores? Se foram, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, certo? Ele não falou, ó, você é adúltera, ó, olha que pecado horrível você fez, olha que pecado horroroso. Eu não estou incitando ninguém a ser adúltero, hein? Eu estou só dizendo que ele não julgou. Ele disse, olha, não faça isso, que só te prejudica. Vai e não peques mais para que não te aconteça nada pior. É isso que ele vive nos falando com o Evangelho. É isso que o Evangelho fala. Olha, procura se controlar. Procura não criar uma situação que depois vai ser pior para você. É isso. Ele, na realidade, eu considero, isso é o Fábio que está falando. Não foi ele que escreveu ele, com letra maiúscula, né? Não foi o nosso Senhor Jesus Cristo que escreveu os Evangelhos. Mas ele foi o primeiro manual de autoajuda escrito para a humanidade terrestre. É um manual de autoajuda. Não é um manual de santificação. Não é um manual de reforma íntima para que a gente seja santo. É um manual do bom viver, do bem viver, do viver bem e do bem viver, né? Para que a gente não se meta em tanta encrenca como a gente se mete. A gente é preferível arrebentar os dentes triturando do que se meter numa encrenca que pode custar 150 anos. Ter que voltar com a mesma pessoa no momento em que nós perdemos o juízo. Você sabe o que é se preparar para uma nova reencarnação, voltar para uma nova reencarnação? Tudo isso leva uns 150 anos. Varia, né? Mas não é 120, não é 200, tudo depende do tempo que vai passar no umbral. Tem muita gente que passa 80 anos no umbral, certo? E tem gente que passa muito mais do que isso no umbral, né? Essa realidade é aqui e agora. A gente acha que é para depois que desencarnar, né? Alguns insistem que é morrer. Mas é depois que desencarnar. Não é, a realidade é aqui e agora. Aqui se faz, aqui se paga. A cada um segundo suas obras. Tá bom? Vou ver se tem mais alguma coisa que alguém comentou, mas eu acho que não. Eu queria só fazer um parênteses, posso? Por favor. A gente sempre acha muito difícil se controlar, mas a gente sempre espera que o outro se controle quando é a nossa vez. Eu tenho muitas pessoas que vêm e falam, eu não tenho paciência, mas ela quer que tenha paciência com ela, né? Então, eu acho que é um momento para a gente refletir. É difícil para nós, mas também é difícil para o outro em relação a nós. Muito bem colocado, Cris. Inclusive, será que nós somos assim tão agradáveis com todos? Certo? A gente vai lá, a gente acha que é o bambambam, o rei da cocada, ou a rainha da cocada, coisa e tal, certo? Acha, não, as pessoas devem se sentir bem ao meu lado. Ledo engano. Quantas pessoas nos aturam? Quantas pessoas têm paciência conosco? Mas só nós temos o direito de não estar no bom dia, né? O outro não tem esse direito. Somos nós. Nós é que somos irradiantes de simpatia, né? Quantas pessoas nos aturam? A começar dentro de casa. A começar dentro de casa. Obrigado, Cris. Eu vou pedir agora... Eu vou pedir para a Cris fazer nosso encerramento com uma Ave Maria, a mãe de todos nós, que elegeu, que ela aceitou Jesus nessa dor incrível que ela teve que passar nessa reencarnação, né?
que ela foi reencarnação. E depois ela adotou todos nós como filhos. Eu pedi para a Cris fazer a Ave Maria para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Assim seja. Eu mando um beijo no coração de vocês todos, e a Cris também está mandando um beijo no coração de vocês todos. Até breve, se Deus quiser. Fiquem em paz.